Vamos à palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versos 1 e 2. Amém? Sucedeu que, quando o Senhor estava para elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Só até aí. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós queremos te louvar e bendizer o teu sagrado nome. Obrigado por esse momento precioso na tua casa, por cada pessoa que está aqui. Pedimos que teu Espírito Santo nos conduza em triunfo e que tudo aconteça conforme a tua vontade. Nós queremos consagrar esse momento precioso a ti e fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Poderia sentar. Passando por um novo nível, né? O próximo nível. Volta e meia nós estamos falando disso, né? A gente precisa passar para um novo nível. Precisamos de uma transição. E essa é uma bela história de transição, tanto para Elias como para Eliseu. Porque o texto começa dizendo que foi quando o Senhor estava para elevar a Elias. Foi nesse tempo que o Senhor estava para transladar o Elias, para levá-lo para o céu, em vida. E esse mesmo tempo era um tempo de transição também para Eliseu, porque Eliseu iria assumir a posição do Elias. São duas transições, né? São dois níveis diferentes. E eu separei aqui, nesses textos, para a gente poder esmiuçá-lo, algumas coisas importantes a perceber, o que precisamos fazer para entrarmos num novo nível. O que a gente pode fazer, segundo essa palavra, para que possamos alcançar ou transicionar para um novo nível? Considerando que talvez você ache que esse nível já está assim, passado, né? Às vezes você quer avançar mais. E a gente vai avançando de nível em nível, né? A gente vai crescendo devagar. Lembro-me quando começou o ministério, a gente vivia num nível muito limitado, né, de entendimento, né? Logo nos primeiros anos, a mente muito limitada, a gente não tinha visão para crescimento, não sabia lidar com as pessoas. Nós tínhamos o nosso mundo, a nossa igreja, baseada no nível de mentalidade que a gente tinha. Uma igreja era menor, a igreja não crescia, não tinha muita novidade, a gente não tinha muita expectativa. E à medida que os anos foram passando, nós começamos a experimentar novos níveis. À medida que os níveis iam aumentando, a igreja ia ganhando corpo, a gente ia aprendendo mais, ia mudando a nossa mentalidade, ia avançando. Hoje nós estamos vivendo num nível que é condizente à nossa mentalidade. Se nós queremos um novo nível, nós precisamos melhorar a nossa mentalidade. Níveis maiores exigem mentalidades maiores. Níveis melhores, né, exigem novas mentalidades. Por isso que eu quero desafiar você a um novo nível hoje. Amém? A primeira coisa que esse texto me dá no versículo 1, diz que sucedeu que, quando o Senhor estava para elevar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Os dois estão em Gilgal. Eles vão sair de Gilgal. Gilgal significa roda ou círculo de pedra. Roda ou círculo de pedra.
porque foi esse lugar que o povo acampou logo após passarem pelo Rio Jordão. Logo que eles atravessaram, porque atravessar o Rio Jordão representava mais uma fase da vida deles, e algumas coisas especiais aconteceram depois dessa travessia. A primeira coisa especial que aconteceu é que eles foram circuncidados. Eles passaram por um processo de circuncisão, que representa uma renovação de aliança. Gilgal representa o lugar da aliança. Amém. Por isso, se você quer entrar no novo nível, primeiro passo, você precisa ter uma aliança estabelecida com Deus. Por isso que eles estão primeiro em Gilgal. Depois eles vão para outro lugar. Mas eles estão os dois em Gilgal. No final, vocês vão ver que os dois vão passar por uma transição. Ter uma aliança estabelecida com Deus. É importante, né? A gente não tem como começar nada sem definirmos uma aliança com Deus. Tem muita gente que não quer se comprometer com Deus. É igual uma pessoa que namora e não quer casar. A pessoa não quer casar, ela quer namorar. Mas quando ela decide casar, o símbolo dessa união será uma aliança. Aliança não é simplesmente se envolver com Deus, é você se comprometer com Deus. Da mesma forma como os cônjuges se comprometem, numa aliança espiritual com Deus, a gente se compromete com Deus. Nós assumimos responsabilidades diante de Deus. E com Deus. Isso é aliança. Para que nós possamos começar uma vida em desenvolvimento, que a gente possa crescer. Primeiro a gente faz aliança com aquele que vai fazer a gente crescer. Com aquele que vai nos abençoar, com aquele que vai abrir portas para nós. Nós precisamos de uma aliança, porque Deus, Ele também tem um compromisso com a gente muito grande. Porque Deus é um Deus de aliança. Se envolver, talvez seja bom, mas não é o certo. Pode ser no início, o envolvimento, a gente vai conhecendo a Deus, mas passa o tempo, a gente tem que se comprometer com Deus. Nós temos que fazer uma aliança, por isso precisamos estar primeiro em Gilgal, para a gente começar a dar passos de crescimento, de transformação. Porque através dessa aliança, você pode ter certeza que você vai poder tratar com Deus. Porque Ele é o seu Deus. Ele será o seu Deus. Por isso que alguns homens de Deus diziam assim: ao Deus que eu sirvo. Elias disse: ao Deus que eu sirvo e que estou diante dele. Isso é compromisso. Primeiro passo. Você precisa ter uma aliança estabelecida com Deus. Amém? No versículo 2. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. A proposta é de uma separação. A proposta é de uma emancipação. Mesmo que essa emancipação não vai acontecer nesse momento, mas ela será necessária lá na frente, e por isso ele está sendo ensinado agora. Por isso que Elias diz para ele: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Eu tenho que ir para outro lugar e você fica. Então nós vamos nos separar. Você será emancipado. Como emancipado se ele é apenas um aprendiz de profeta? Ele é apenas um jovem que está servindo o profeta. Será que esse é o tempo? Não, esse é o tempo, porque é o tempo de transição, é o tempo de uma nova estação, é um tempo de um novo nível. Tanto para ele, como para Elias. E a proposta de Elias é a separação, que é representada pela emancipação. E se você realmente quer ir para novos níveis, você precisa aprender sobre emancipação. Tem coisa que você vai ter que deixar. A gente tem que aprender a deixar, sabia? Para ir para novos níveis. Não tem como você ir para novos níveis sem você aprender a deixar.
Às vezes a gente não quer deixar coisas que a gente acha que é muito importante para a gente, mas mesmo sendo muito importante, chega um tempo que a gente tem que deixar. Que a gente tem que seguir o nosso caminho, a gente tem que construir a nossa própria história. Isso é experimentar novos níveis. Só que parece que o garoto não quer essa emancipação, mas ela tem que acontecer. Porque você não tem como crescer sem se emancipar. Às vezes a gente tem que se emancipar dos nossos pais. Pessoas que querem ficar a vida toda dependendo espiritualmente, emocionalmente, financeiramente de pais. Você vai ficar sempre no mesmo nível. Vai chegar um tempo que você vai ter que seguir o seu caminho, ter as suas próprias responsabilidades, construir a sua própria história, ter os seus próprios sonhos. Você não vai viver mais a partir dos sonhos dos outros. Emancipação. A gente vê gente velha que não emancipou, que ainda está agarrada emocionalmente a coisas que deveriam deixar. Quando eu falo deixar, não significa que você não tem que se relacionar, que você não tem que amar, que você não tem que honrar. Mas às vezes precisamos de emancipação geográfica, emancipação emocional, emancipação espiritual. Chega um tempo que a gente tem que aprender a ouvir a nossa própria voz. Sabia? A gente não pode ficar ouvindo a voz dos outros toda hora. Tem um momento que você tem que seguir a sua própria consciência, porque Deus vai ficar em silêncio. E quando Deus ficar em silêncio, Ele está dizendo para você seguir a sua própria consciência. Ele está te autorizando. E ouvir a sua consciência e ouvir a sua própria voz. Nos momentos de deserto, de solidão, não dá para ficar parado. Porque tem gente que está no silêncio de Deus há mais de ano. Isso significa que Deus te abandonou? Não, Ele está dizendo o seguinte: você foi instruído, agora você tem que andar através daquilo que você aprendeu. Quantos momentos eu já vivi de silêncio de Deus, e nem por isso eu deixei de ser pastor, deixei de pastorear, deixei de investir na igreja, colocando em prática aquilo que eu aprendi antes, seguindo aquilo que eu achava que era certo e Deus respaldava, não ouvindo voz dos outros, que os outros não estão onde você está, os outros não estão sentindo o que você sente, no passo que você passa, você tem que ouvir a sua própria voz. Isso é emancipação. Às vezes a pessoa diz assim: não, eu tenho que fazer isso, eu não estou sentindo, como é que eu vou fazer? Mas você deveria falar isso: eu não sinto, não vou fazer. Não é isso que Deus colocou no meu coração. Quantas vozes a gente ouve? Vozes que vão dizer: você tem que desistir, você não pode continuar, você tem que parar, você tem que... Mas não. A gente precisa se emancipar. Aprender a pensar. Não deixar as pessoas pensarem para a gente. A escolher as coisas, não deixar as pessoas escolherem para a gente. E sentir o que a gente quer sentir, não ninguém ficar dizendo que você tem que sentir. Às vezes você sente que a pessoa provoca em você. Não se permita sentir coisas ruins. Você vai dizer: eu me sinto mal quando aquela pessoa fala. Essa pessoa não pode ter esse poder sobre você. Você tem que decidir se sentir bem e não deixar nenhuma fala acabar com o seu dia ou controlar os seus sentimentos. Você tem que ser gestor das suas emoções. Se você quer experimentar novos níveis. Senão toda hora vai aparecer uma pessoa que vai acabar com o seu dia. Vai destruir você emocionalmente. Qualquer pessoa que se aproxima de você vai ter poder para te destruir. Mas quando as pessoas entenderem que você é gestor dos seus sentimentos, que você está disposto a ouvir sua própria voz, e não ficar ouvindo vozes alheias. Eu não estou dizendo que você não tem que aprender com os outros, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós temos que tomar muito cuidado com as más influências. Tem que pensar. Às vezes a pessoa fica terceirizando. Pensa para mim. Responde para mim. Não, vamos pensar. Vamos orar. Afinal, Deus fala com você também.
Pastor não pode ser guru, não. Tudo que você vai fazer, você tem que ficar perguntando para pastor. Pense, ore. Deus é com você. Se tiver o mesmo Espírito em você, você vai fazer a coisa certa. As pessoas ficam perdidas, porque estão agarradas em algumas coisas. A gente precisa se emancipar para Deus, sabe? Se emancipar das pessoas para Deus. Nós temos que estar presos em Deus, não em pessoas. Porque pessoas passam, pessoas vão. Elias disse, fique-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse, estava preparado, vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Ele falou, não vou deixar. E não deixou, né? Não deixou. Está com medo de quê? Está dependente? Está com medo de Deus usar suas próprias mãos? Deus te usar como um profeta? Deus responder suas próprias orações? Você lutar suas próprias guerras espirituais? E vencer os demônios que atacam você? Você tem que parar de terceirizar. Você tem que lutar. E ele disse, eu não te deixarei. A primeira fase é estabelecer uma aliança com Deus, em Gilgal. A segunda fase, depois de estabelecer uma aliança com Deus, é se emancipar de pessoas. A conexão é vertical. Porque a gente sabe que as conexões horizontais são limitadas. De vez em quando cai a linha. Alguém decepciona a gente. Para isso você tem que estar ligado aqui, ó, no céu. Porque se você estiver ligado no céu, quem está ligado no céu que estiver pregando, vocês vão se entender. E você vai saber se o pastor está ligado no céu ou não. Vai ser fácil de você discernir quem está ou quem não está ligado. Porque se estiver na mesma frequência de Deus, você e o pregador vai testificar. Você vai sentir que é Deus que está falando com você. E todo falso profeta não vai conseguir mais te enganar, porque você vai ver que ele está em outra frequência. É isso que você precisa entender. Nós estamos falando de novos níveis. Tem que saber ouvir Deus na mesma frequência de Deus, porque Deus fala de um jeito específico. Ninguém fala como Deus fala. Por isso que quando Jesus apareceu para os discípulos na praia, o João disse, é o Senhor. Por isso que Abraão não teve medo de ouvir a voz de Deus quando ele teve que sair de casa e deixar a sua família, os seus familiares, e ir para um lugar que ele não sabia para onde era, nem como era, só sabia que tinha que ir. Ele ouviu aquela voz. Depois essa mesma voz disse para ele, você será pai de uma grande nação. Ele disse, é a mesma frequência. Amém. Ele disse, eis-me aqui. Depois essa mesma voz disse para ele assim, você pega o seu único filho e oferece em sacrifício. Ele ofereceu, porque ele sabia que Deus estava falando com ele. Depois essa mesma voz disse para ele, não mates o rapaz. Você foi confirmado como pai da fé. E ele não matou o rapaz. Porque ele estava entendendo que ele estava ouvindo a mesma voz. Porque ele conhecia a frequência de Deus. Homens e mulheres de Deus conhecem a frequência de Deus. Porque ninguém fala como Deus fala. Não dá para ter dúvida. Quando alguém se manifestar e disser, eis que te digo, você vai dizer, é o Senhor. Mas quando você perceber que não tem a mesma frequência, você vai dizer, eu repreendo no nome de Jesus. O indivíduo vai cair lá atrás. Nós temos que crescer um pouco mais, buscando intimidade com o Senhor. Porque quando a gente tem intimidade com Deus, a gente conhece a voz de Deus. A voz de um pai para um filho é inconfundível.
O pai pode mudar a frequência que o filho fala. É o senhor que está brincando, pai, eu sei que é o senhor. É assim, é isso que Deus quer, para que você não se prenda a outras vozes. Por isso que o primeiro ato é estabelecer aliança com Deus, o segundo é se emancipar de pessoas. Amém? Terceiro, se você quer ir para o próximo nível, você precisa estar no lugar certo. Essa é a grande dificuldade. Principalmente para aqueles que já mudaram de lugares várias vezes. Qual é o lugar certo, pastor? Ok? A geografia é certa, ela tem identidade. Ela tem identidade. Você precisa estar no lugar certo. Versículo 2, parte B. E assim foram a Betel. Betel significa casa de Deus. A casa de Deus significa a igreja. A igreja certa, o lugar certo. Isso é Betel. Eles estão indo a Betel, porque eles estão indo para um novo nível. E você precisa ir para o lugar certo, ou estar no lugar certo. Agora, quais são as marcas dos lugares certos, ou do lugar certo, pastor? Vamos lá. O lugar certo, o Betel, a casa de Deus, tem a verdade como aplicação, e não a mentira como politização. Deu para entender? Você tem que escolher entre a verdade como aplicação ou a mentira como politização. Quando você quiser fazer política com as pessoas, você vai ter que contar mentira para elas. Mas se você decidir falar a verdade, você está aplicando a verdade. E a casa de Deus, o lugar certo, é onde a verdade, ela é uma aplicação. Doa a quem doer. Esse é o lugar certo. Mas tem mais características. Porque esse primeiro item da verdade com aplicação não é muito comum, porque você vê muitos lugares que tem mentira como politização. É só ter alguém que tem poder ou dinheiro na igreja que o discurso vai na direção deles, só para agradá-los. É só ter gente poderosa que sustenta o banco, o pastor, que ele começa a fazer média com todo mundo. Isso é politização. Para bancar o luxo dele. Mas se você colocar a verdade como aplicação, você está no lugar certo. Todos estão entendendo? Salmo 101, versículo 7. Usando a palavra original, Betel. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Porque casa de Deus é Betel. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. É isso. A verdade tem que ser como aplicação. Número 2. O lugar certo. O lugar certo prega o dízimo como ato de gratidão e não como lei de imposição. Eu repito, o lugar certo prega o dízimo como ato de gratidão e não como lei de imposição. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Betel novamente. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, eu não vou abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para recolher. O dízimo é um ato de gratidão, que traz muitas bênçãos para nós. Não pode ser aplicado como lei de imposição. Porque se estiver sendo aplicado como lei de imposição, se você não der, isso não é uma igreja boa. Pode sair dela. Número 3. O lugar certo escolhe a oração para que ela não se torne um covil de ladrão. Porque se a igreja não for uma casa de oração, ela vira um covil de ladrão. A única coisa que detém os ladrões é a oração.
Marcos 11, versículo 17. Eu os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações a casa de oração, mas vós tendes feito covil de ladrões. Pastor, por que tem igreja que tem ladrão? Porque tem gente que não ora. É por isso. A igreja que não ora junta um monte de ladrão. Jesus falou, a minha casa tem que ser chamada casa de oração. Vocês transformaram ela num covil de ladrões, porque vocês não oram. Quando vocês começarem a orar, os ladrões vão embora. Onde tem ladrão, é porque tem gente que não tem conexão com o céu. Quarto, o lugar certo não faz com que as consciências sejam objetos de violação, mas faz com que os sentimentos sejam verdadeiros e oferecidos em adoração. Fazer com que a consciência seja objeto de violação é você falar coisas e forçar para que as pessoas acreditem naquilo que não faz sentido. Isso é violar a consciência. Você vai dizer coisas para as pessoas, ela fala, como assim? Não tem sentido. Deus não... Você vê que não tem nada a ver, mas você tem que engolir, porque o pastor está falando que tem que ser. Isso é violar consciências. Igreja boa é aquela que não viola a consciência. Ou seja, a consciência não pode ser objeto de violação. Temos que respeitar a consciência dos outros. E para isso, os sentimentos verdadeiros devem ser oferecidos em adoração. Essa é a nossa preocupação. Viver em adoração e em oração. Porque senão, a gente vai ser vítima de violação. A gente vê que não tem sentido nenhum, mas já que ele falou que pau é pedra, você tem que acreditar e dizer amém, porque afinal ele é ungido de Deus. Essa é a maior pataquada que já inventaram. Só existe um que é ungido, Jesus Cristo. Esse é ungido. Uma verdade que as pessoas não querem, para poder manter a casta de poder dentro das igrejas. Onde o pastor, ele é o Deus, é o rei. E a gente faz assim. Está amarrado, porque isso é idolatria. Os discípulos diziam assim, afasta de mim. Quando alguém se prostrava diante de Paulo, considerando ele como um Deus, ele falou, eu sou homem como vocês. Pedro, da mesma forma, disse, eu sou homem como vocês. Misericórdia. Vocês têm que adorar a Deus, não a homens. Adore a homens, vocês vão tudo para o inferno. Idolatra homens. Fica buscando pessoas como fonte de poder. Vocês vão ver onde vocês vão parar. Quando vocês ouvem um movimento, eu vou lá porque tem um homem. Fica atrás de homens. Busque a Deus. Busque a Deus, e Deus nos dará profetas que ensinem com sabedoria e inteligência. Busque a Deus. Que Deus trará mentores sobre vocês. Está na Bíblia. Por isso, se eu quero realmente ir para o próximo nível, eu preciso estar no lugar certo. Na casa de Deus. Como estão entendendo? Quarto agora. Se eu quero passar para o próximo nível, no lugar certo, eu terei que aprender a abrir os meus ouvidos para verdades. No lugar certo, você é obrigado a abrir os seus ouvidos para verdades. Versículo 3. Então os filhos dos profetas que estavam onde? Em Betel. Na casa de Deus. Saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram, sabes, você sabe, que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça. Você sabe que Elias vai ser transladado. E ele disse, também eu bem sei, mas calai-vos. Eu não quero ouvir, ele falou. Entende? É uma verdade que ele não quer ouvir. Mas que ele está sendo obrigado a ouvir justamente em Betel, na casa de Deus, no lugar certo. E ele diz, eu sei, mas não quero ouvir. Mas se eu quero ir para um novo nível,
Eu preciso entender que no lugar certo, eu tenho que aprender a abrir os meus ouvidos para as verdades. E verdade dói. Ok? Verdade dói. Por isso que muita gente não gosta de ouvir verdade. Porque ela dói. É interessante que ele disse para os profetas que estavam ali, os filhos dos profetas: calai-vos. Não falem isso comigo, eu sei, mas não quero ouvir. E ele fala a mesma coisa no versículo 5. Ele diz: eu não quero ouvir. Toda vez que alguém vem dizer para ele, você sabe, né? Você está agarrado com Elias, mas você sabe que você tem que emancipar. Vai chegar um tempo que você vai ter que largar. Não adianta, não vai ficar agarrado o tempo todo. Eu sei, mas eu não quero ouvir isso. E nós temos que aprender a abrir os nossos ouvidos para a verdade. Porque a verdade, ela dói, mas ela é cirúrgica. E é uma cirurgia inteligente que vem para salvar. Conhecereis a verdade vos libertará. Nem sempre a verdade vem do jeito que a gente quer. Aliás, Deus é especialista a fazer coisas que a gente às vezes não quer. Mas que é bom para a gente. É igual tomar xarope. Não está amargo, né? Às vezes, dependendo do xarope. Mas cura. Deus é bom nisso. Em levar a gente para caminhos diferentes daqueles caminhos que a gente quer ir. Porque se a gente for seguir os nossos desejos, a gente acaba no inferno. Não é verdade? Mas os ouvidos foram obrigados a ouvirem a verdade. Ele disse: eu sei, mas calai-vos. Mais adiante eles vão falar de novo. Ele falou: eu sei, mas calai-vos, eu não quero ouvir. Quinto agora. Se eu quero passar para um novo nível, a partir da experiência no lugar certo, tendo os ouvidos abertos para as verdades, eu estarei apto para enfrentar obstáculos e desafios. Quando eu me coloco no lugar certo, com os ouvidos abertos para a verdade, eu me torno apto para enfrentar obstáculos e desafios. Por isso que o versículo 4 diz: e Elias lhe disse a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Jericó tem um significado de desafio. Tem um significado que nos leva à imagem da grande muralha de Jericó, que era uma divisão entre o povo de Deus e a terra de Canaã. Jericó estava rigorosamente fechado. Josué capítulo 6. Desafio, obstáculo. Quantas pessoas que recuaram por causa dos obstáculos, por causa dos desafios? Toda vez que a coisa ficou difícil, que tinha uma dificuldade, você voltou atrás, desistiu dos seus sonhos. Mas se eu tenho uma experiência de estar no lugar certo, ter os ouvidos abertos para ouvir verdades de Deus, eu me torno apto para enfrentar obstáculos e desafios. Por isso que Elias lhe disse: Eliseu, fique-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse: vive o Senhor e vive tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó, que representa o lugar do desafio. E toda hora nós somos desafiados, o tempo todo, a perseverar, a aguentar, passando por dificuldades, mas levantando a cabeça e seguindo adiante. Quantas vezes o diabo tentou parar você, que se tornou como uma muralha de Jericó diante de você, e disse para você: você não vai passar aqui, você não vai conseguir. Mas a verdade ouvida e os pés no lugar certo, o lugar da sua autoridade, te dá coragem para enfrentamento. Se você estiver com os seus pés no lugar certo, onde Deus te colocou, você tem autoridade. E eu dei uma lista dos lugares certos. E você aprender a abrir seus ouvidos para ouvir as verdades de Deus e amar as verdades de Deus, mesmo que for totalmente contrário àquilo que você está vivendo, se você amar as verdades, a palavra de Deus,
você vai ganhar força e poder para vencer qualquer obstáculo. Você vai vencer qualquer muralha. Você vai atravessar qualquer muro de Jericó. Amém? Sexto. Se eu quero passar para um novo nível, aprendendo a enfrentar desafios, depois de ter colocado os meus pés no lugar certo, e aberto os meus ouvidos para ouvir as verdades de Deus, eu estou apto para fazer transição. Os pés no lugar certo, a sua geografia de autoridade, os ouvidos abertos para ouvir verdades de Deus, a capacidade de enfrentamento de problemas, te coloca apto para fazer transições o tempo todo. Você vai crescer o tempo todo, você vai avançar o tempo todo. Versículo 6. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos para o Jordão. O Jordão será aberto. Vocês vão ver aqui, será aberto, 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 aberto. Você já ouviu falar? As pessoas usam assim: isso foi um divisor de águas para mim. Está falando do Jordão e do Mar Vermelho aberto. O divisor de águas é algo que é aberto para você acessar. Por isso que o Jordão representa uma chave de transição. Eles estão diante do Jordão. Vocês vão perceber que o lugar de transição para o novo nível só é para os dois, tanto para Eliseu como para Elias. Olha para o versículo 7. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, todos são profetas. Mas eles não estão avançando para níveis altos. Só que Elias e Eliseu passaram pelos processos. Existem 50 homens dos filhos dos profetas. São homens da mesma condição de Eliseu. Mas eles pararam de frente deles de longe. Eles não estão diante do Jordão. Só os dois, porque o texto diz: ambos pararam junto ao Jordão, porque eles estão na fase de transição para o novo nível. Os outros não. E é muito interessante, no versículo 8, então Elias tomou a sua capa, a dobrou, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. A gente não vai conseguir abrir portas na nossa vida instantaneamente, nunca. Só se a gente passar pelos processos de Deus. Abrir portas de acesso para avançar para novos níveis requer uma trajetória de experiência com Deus, não é um evento. Você acha que você vai num evento e vai transicionar para novos níveis, você não vai conseguir. Se alguém te prometer, dizer: você vai dar uma virada de chave na sua vida se você for lá, não vai acontecer. Tudo é processual. Por isso que eles começaram, primeiro, em Gilgal. Lembram? Primeiro foi estabelecida uma aliança, no lugar da aliança, depois, a proposta da emancipação está soprando nos ouvidos do Eliseu o tempo todo. Ele tem que passar por isso. Ele está resistindo, mas ele tem que passar por isso. Ele está sendo ensinado. Chegaram em Betel, que é o lugar certo, é a casa de Deus. Eu dei para vocês alguns itens que apontam para a verdadeira casa de Deus. Depois, eles tiveram que ir em Betel ouvir. Ele teve que ouvir as verdades. Ele disse: eu não quero ouvir, mas teve que ouvir verdades que ele já sabia. Às vezes Deus fala coisas que a gente já sabe. O tempo todo. Eu só estou repetindo o que você já sabe. A partir da experiência que ele teve, de estar no lugar certo, ouvidos abertos, para ouvir verdade de Deus, ele esteve apto para enfrentar obstáculos, que é Jericó. E agora, eles estão na fronteira da transição. Só os dois.
porque os outros 50 não estão. O texto diz no versículo 7 que estão longe. Juntando toda essa experiência que eles passaram, vai promover a transição tanto do Elias como do Eliseu, versículo 8. Por isso que o Elias, nesse momento, ele toma a capa, dobra e fere as águas. Por que, pastor? Você está dizendo que isso não foi planejado? Não, porque a visita do Elias nesses lugares é para se despedir. A ideia dele era voltar para Gilgal. Ele queria passar em todos os lugares onde tinha escolas de profeta para despedir gente, ó, Deus vai me levar. Ele queria voltar, só que a transição aconteceu justamente no Jordão. Ele foi conduzido exatamente para o lugar que ele nem sabia que seria feita a transição. Por isso que ele toma a capa, dobra a capa, fere as águas. E as águas se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. A chave foi virada, as águas foram abertas, o divisor de águas. A transição acontece agora. Eles vão para o novo nível, eles vão acessar o novo nível. Versículo 9 e 10. Sucedeu que, havendo eles passado, porque a chave foi aberta, a porta foi aberta, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça. Essa é uma pergunta muito importante para acessar novos níveis. O que você quer de verdade? É isso que ele está perguntando. O que queres que eu te faça? O que queres? Ele podia ter qualquer coisa, porque ele está diante de um profeta. Ele está diante de um profeta que destruiu 450 profetas de Baal. Um profeta que decretou uma seca de 3 anos na terra. Um profeta que fez descer fogo do céu. Ele poderia pedir: eu queria que você desse cabo de todos os meus inimigos. Mas ele fez a pergunta naquele momento de experimentar um novo nível: pede o que queres que eu te faça. Pede qualquer coisa. É igual a pergunta de Deus para Salomão. E o que é que nós queremos? O que é que nós queremos? O que é que você quer? O que é que verdadeiramente você quer? Você está fazendo o que aqui? Você veio buscar o que aqui na igreja? Buscar só, simplesmente, resolver um probleminha que você tem, ou você quer um novo nível? Um novo nível com Deus. Uma nova experiência, um crescimento, avançar mais em Deus. Ou você só quer pagar aquela conta que você está devendo? Tem um monte de gente que vem para a igreja fazer isso. Eu vou para a igreja porque está doente a outra parente. Eu vou na igreja porque eu estou com cheque para pagar. Eu vou na igreja porque a minha empresa está falida. Porque nós estamos aqui. As nossas intenções estão sendo lidas por Deus agora. Nós estamos dizendo que queremos ir para o próximo nível. O que queres que te faça? Se você pudesse pedir algo para Deus, você pediria para a sua conta ser quitada, para as prestações do seu carro ser quitada? Você queria o quê? Comprar aquela casa que você queria? O que você ia pedir para Deus? Existem coisas que são mais importantes do que tudo isso aí. Se você for inteligente, o Salomão pediu a Deus sabedoria, Deus deu tudo para ele. Se você for inteligente, pedir a coisa certa, você vai ter o que você quer depois. Porque o que ele pediu, porque ele sabia o que Elias tinha feito. Jezabel também soube o que Elias tinha feito, por isso perseguiu ele, que ele fez muitas coisas. Por causa de todas as coisas que ele havia feito, os milagres que ele tinha feito, o ministério grandioso do Elias. Ele disse: eu quero porção dobrada de teu espírito sobre mim. Eu quero o dobro daquilo que você tem. Puxa vida, que legal. Eu quero tudo de Deus que tem em você, eu quero o dobro. Você tem Deus dentro de você, eu quero o dobro de Deus. Ele está dizendo assim, porção dobrada, quer unção dobrada, ele está pedindo mais de Deus na vida dele. Você tem Deus na sua vida, a unção é a marca de Deus na sua vida, eu quero o dobro disso. Porque com Deus eu tenho o resto. É isso.
Tem coisa mais maravilhosa do que isso? Você chegar a um ponto de dizer assim, eu não quero dinheiro, eu não quero carro, eu não quero nada, eu não quero ficar pedindo cura a Deus, porque se for para ir para o inferno, é melhor ir para o céu com uma doença e ir para o céu, é melhor. Ele disse, eu quero o dobro do que você tem na parte de Deus. Que pedido, né? Que pedido tremendo. E ele disse, coisa difícil pediste. Você pediu uma coisa, mas é difícil, isso aí é grande demais. O difícil aqui que ele está dizendo, não é que é difícil dentro da nossa linguagem, porque é grande, é muito grande. Ele falou, você pediu coisa grande demais. Para você ter tudo isso de Deus, significa que você vai entrar num novo nível, você está entendendo? Um nível maior do que eu. Como Jesus disse, vocês farão obras maiores do que eu fiz. Para você entrar nesse nível espiritual, não é tão simples. Mas tem uma condição para você fazer isso. Se me vires, quando for tomar de ti, assim se te fará, porém se não, não se fará. O que o profeta está dizendo para ele? Você está com uma dificuldade, lá desde o início, de ter que encarar realidades. O tempo todo, você está com dificuldade de ter que encarar realidades. Isso é muito importante para quem quer acesso a novos níveis. Encarar a realidade. Número 1, saber o que você realmente quer. E se aquilo que você quer glorifica a Deus. Por isso, pedir unção é pedir para glorificar a Deus, irmão. Pedir o dobro de unção é pedir para glorificar a Deus muito mais, porque a unção glorifica a Deus. Toda unção de verdade glorifica a Deus. Se você vê alguém sendo usado por Deus que não glorifica a Ele, não é unção. É um demônio que está na pessoa. Se você vê qualquer pessoa com manifestação de poder que não glorifica e exalta a Deus, exalta somente a pessoa, isso não é de Deus. Porque às vezes exalta o próprio cara, né? Ele fica famoso para poder ganhar muito dinheiro, para poder controlar as pessoas. Chegou o poderoso. Quem está sendo glorificado? Ele mesmo, e não a Deus. Toda a glória pertence ao Senhor. Mas as pessoas sabem, não, mas o pastor tem que falar. O pastor tem que falar sobre isso. Onde é que está a glória? Onde tem que estar a glória? É para Deus. Ele tem que falar, porque senão as pessoas esquecem. É só ele parar de falar que as pessoas esquecem. Por isso que o que você quer realmente deve glorificar a Deus. Aí você vai para o segundo nível. E o segundo, você tem que aprender a encarar realidades. Realidades antes ouvidas, que ele já sabia. Então nós temos um problema de ouvir coisas, saber coisas, mas não encarar as coisas. Não viver as coisas. Não querer passar pelas coisas. Nós temos esse problema. Todo mundo aqui sabe de Bíblia. Todo mundo conhece a palavra. Mas e a aplicação dela? Onde é que fica? Não dá para experimentar novos níveis. Nós conhecemos perfeitamente os desdobramentos da vida. Biblicamente nós sabemos. A gente sabe biblicamente que na vida nada dura para sempre. Mas a gente não quer encarar essa realidade. Na vida nada dura para sempre. Nem a dor. Nem o sofrimento. Se você ficar agarrado no sofrimento, você não vai ir para um novo nível. Você tem que entender que o sofrimento vai passar. Toda dor passa. Tudo cicatriza. É processo natural do ser humano. Cicatrização. A gente faz uma cirurgia, parece que a gente vai morrer. Parece que a gente nunca vai sair da vida da gente. Daqui a pouco, vai diminuindo, daqui a pouco acabou. É processo natural da vida. A gente sabe biblicamente disso.
Mas a gente não quer encarar isso. A gente sabe que para saber ganhar, a gente tem que saber perder. Não tem como ganhar sem perder. Porque no jogo da vida, a gente perde, a gente ganha. A gente perde, a gente ganha. Quem vai jogar, não tem que sair para o jogo e falar assim, eu tenho que ganhar, porque se eu não ganhar, eu vou entrar em depressão. Como assim? Se você não entender que na vida a gente ganha e perde, você nunca vai jogar. É por isso que você não consegue fazer nada, você não consegue realizar nada, porque você tem medo, eu não quero perder. Se perder, dane-se. A gente joga de novo depois. A gente tenta de novo. A gente se prepara e entra de novo no jogo. Agora você vai ficar pensando, eu não posso perder, eu não posso perder. Você não vai fazer nada, você não vai fazer nada, não vai construir nada, você não vai namorar com ninguém, você não vai casar com ninguém. Porque a vida é assim, um dia a gente ganha, outro dia a gente perde, outro dia a gente perde, outro dia a gente ganha, e a gente, nem por causa disso, a gente vai deixar de jogar. Vamos continuar jogando o jogo da vida assim. A gente vai acreditar que a gente vai conseguir abrir negócios, se relacionar com pessoas, tentar novamente, porque a vida é assim. Vai fazer o quê? Ah, não, mas eu não. Se for para perder, eu não vou. Ah, se der errado, eu não vou. Então você vai ficar parado, não vai experimentar nunca novos níveis. Biblicamente, a gente sabe que na vida a gente só pode confiar totalmente em Deus. Biblicamente, mas a gente insiste, né? Mas eu confiei tanto naquela pessoa, dei meu coração totalmente, coloquei minha vida, colocou a sua vida. É por isso que você está estacionado. É por isso que você está estacionado. Porque você achou que podia confiar em todo mundo. Não pode confiar nem nos dentes, né, que morde a língua da gente de vez em quando. Eu não confio nem em mim. Você também não. Você não falou que você ia fazer dieta, você fez? Então, você não é confiável. Você falou, né? Eu também estou toda hora prometendo, vou entrar na academia, eu vou entrar na academia. Eu mesmo minto para mim mesmo. Então eu sou confiável? Você vai confiar em mim? De vez em quando eu me engano, eu me traio, eu falo, eu vou fazer, não faz. Porque a Bíblia diz que nós só podemos confiar totalmente em Deus. E quando você conhece essa realidade biblicamente, mas você ignora ela, você não quer ver ela, é como ver o Elias subindo. Não quero ver, não quer, é uma realidade, cara, vai subir, já foi falado, vai subir. Você está correndo disso, mas agora se você não encarar, não tem transição para você. A gente sabe que os momentos difíceis vêm como estações, pois são inevitáveis. Inevitáveis. Primavera, verão, outono, inverno. Depois vem o quê? Primavera, verão, outono, inverno. Depois vem o quê? Primavera, verão, outono, inverno. Depois vem o quê? Você sabe o que vai vir? Primavera, estação das flores. Ai, que lindo, hein? Que lindo, não é assim? Tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Depois vem o verão. Fica quente. Mudou, não mudou? Depois vem o outono. Fruto. Ai, fruto. Estou frutificando. Depois vem o inverno. No Oriente, a estação do inverno é terrível. Você tem dúvida? Você tem dúvida que o inverno vai vir? Você tem dúvida? Você vai ficar gastando dinheiro aí, jogando dinheiro fora, porque você está achando que a vida é só primavera e só outono? Cuidado, hein? Não, pastor. Eu vou. Não tem não. Estações é para todo mundo. Tem dia que é flor. Tem dia que está quente. Tem dia que está frio. Tem dia que tem fruto. Tem dia que não tem fruto. Tem época que você olha e não tem uma flor no pé. Você não vê beleza nenhuma em nada. Só tudo seco, com muita folha caindo. É a vida, gente. É a vida. Biblicamente, nós sabemos disso. Só que a gente não quer encarar. A gente não quer encarar.
Na igreja a gente ouve realidades o tempo todo, mas depois na vida a gente tem que aprender a encarar a realidade. Na igreja a gente ouve verdade o tempo todo, verdades ouvidas. Depois tem verdades vividas. Isso é maturidade. Você nunca deve baixar a sua guarda, porque o demônio tenta te pegar na esquina. Pode ter certeza. Você nunca deve baixar a sua guarda, porque ele não vai parar. Entender isso, sabendo o que eu quero e o que eu quero glorifica a Deus, eu estou pronto para um novo nível. Encarando realidades de verdades bíblicas ouvidas, eu avanço para os novos níveis. Muda a cabeça da pessoa. Você fala, puxa, eu vou. Porque eu entendo, número 1, eu preciso estar aliança com Deus. Esse é o meu início de tudo. Essa é a minha plataforma. Número 2, eu preciso entender o que é emancipação. Vai haver momentos que eu vou ter que andar sozinho. Vai ter momentos que eu vou ter que ouvir a minha própria voz. Vai ter momentos que eu não vou ter apoio. Número 3, eu preciso estar no lugar certo. Eu preciso ter os pés no lugar certo, onde eu posso ouvir verdade de Deus. Eu preciso ouvir verdade de Deus. Eu preciso ouvir a palavra de Deus. Eu preciso estar no lugar certo. Eu preciso abrir os meus ouvidos para as verdades, mesmo quando as verdades foram dolorosas para mim. Tendo os ouvidos abertos, tendo os meus pés no lugar certo, eu estou pronto para enfrentar obstáculos e desafios. Aprendendo a enfrentar desafios, não correr dos desafios, vencê-los. É o desafio, eu vou para cima, eu vou vencer, eu vou lutar. Se essa é a minha missão, eu vou para cima. Deus quer coragem. Coragem. Quando Ele coloca alguma coisa diante de você. Há pouco tempo atrás, apareceu um problema grande para mim enfrentar, que ia dificultar meu ministério demais. Eu tinha que cumprir uma missão familiar. Que eu falei, puxa vida, não era o tempo de fazer isso, vai me comprometer, vai roubar meu tempo. E eu falei, Deus, mas tudo bem, eu falei, o Senhor conhece a minha missão, o Senhor sabe tudo que eu tenho que fazer. Se eu tiver que assumir isso agora, cuidar desse negócio agora, eu vou fazer, eu vou te obedecer. O que aconteceu? Não passou 3 minutos de eu resolver a situação. Que eu não corri, eu falei, eu estou pronto. Às vezes você fala assim, eu não posso cuidar da minha mãe, eu não posso cuidar do meu pai, eu não posso. Pode. Quando aparecer um desafio para você, diante de você, Deus colocou. Você fala, eu estou pronto. Estou pronto. Deus me conhece. Se Ele quiser acabar com a minha missão agora e me canalizar para esse lado, eu vou fazer. Vou fazer o quê? Eu não posso lutar contra isso. Mas Ele sabe, Ele falou, Ele tem coragem. Você tem que ter coragem para encarar os desafios. Vou ter que ficar tantos dias no hospital cuidando de alguém. Vá. Não corra. Deus está testando você. É um filho que você tem que fazer isso. É uma filha, é uma esposa, um esposo. Faça. Conforme as suas forças. Conforme as suas forças. Não vai querer ser Deus, não. Faz o que você pode. Não fuja. Não fuja, porque Deus está treinando você. Não fuja, porque Deus está aperfeiçoando você. Você vai vencer os obstáculos. Você está apto para transições. Você está apto para crescer. Sua motivação tem que ser Deus, sempre. Em tudo que você for fazer. E você precisa encarar as realidades bíblicas de cabeça erguida. Uma pessoa uma vez me perguntou, pastor, é chato quando a gente morre, né? Eu falei, chato não, a gente tem que agradecer para Deus. Se souber que tem que morrer no outro dia, a gente agradece a Deus por todo o tempo que Ele nos deu de vida. Essa é a lição do copo cheio. Não é isso? Pessoal da mentoria.
A lição do copo cheio, você tem que ver o copo meio cheio, não ele meio vazio. Visão positiva da vida. Se você souber que seu tempo acabou, você vai falar assim: ah, Deus, o Senhor não pode fazer isso comigo. Claro que pode, vamos agradecer, obrigado, ó. Obrigado que eu consegui chegar nessa idade. Tanta gente que não chegou, né? Obrigado pelo tempo que o Senhor me permitiu viver. Obrigado por ter me dado essas coisas por esse tempo, por ter confiado nas minhas mãos essa pessoa. Obrigado. É isso, maturidade. Tem muita gente parada porque não entende isso. Tem gente que não avança porque não, que eu não posso perder, que eu não posso acontecer. Pode sim, pode sim. Pode acontecer tudo. As coisas acontecem, mas a gente continua. Acabou um relacionamento, não deixe o seu coração danificado. Cuida dele, que Deus tem outra pessoa para você. Vai ter certeza. É isso. Fica de pé, vamos orar. Fecha os olhos. Deus, nós queremos colocar nossa vida nas tuas mãos, agradecer pelo teu Espírito Santo em nós. Nós pedimos que o Senhor venha abençoar cada pessoa que está neste lugar e todas as demais que estão a acompanhar a mensagem pela internet. Senhor, que ninguém fique para trás, mas que todos possam avançar para o próximo nível. Tem muita coisa para acontecer legal, Senhor. Nós queremos novas estações. Nós queremos viver um tempo novo. Por isso, Pai, não desista de nós. Continue a investir na nossa vida. Continue a nos abençoar, a nos fortalecer. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo entre na sua vida e crie um sentido para você, para que você possa aprender o valor das coisas, a olhar para a vida com mais graça e amor, para contemplar as belezas de tudo que Deus tem feito, que você possa entender que Deus está do seu lado, e Deus com você, você é a maioria. Se você confiar no Senhor, Deus vai te ajudar. Ele vai te fazer saltar muralhas. Ele vai fazer você vencer os inimigos. Ele vai te colocar num lugar seguro. Deus vai te abençoar. Ninguém pode mudar esse destino. O que você viveu de dificuldade é apenas um momento, mas não é a sua história. É apenas uma condição, mas não é a sua missão. Isso passa. São fases que vão passando, e o dia nasce belo novamente. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem sempre pela manhã. Esse é o Deus. Saiba que amanhã é um novo dia, e amanhã é o dia que o Senhor fez para você. É o dia de você conquistar, é o dia de você ter portas abertas, é o dia de você ser mais que vencedor. Em nome de Jesus. Não olhe para trás, olhe para frente. O que passou, passou. Uma nova vida te espera, um novo amanhã. Em nome de Jesus. Você está mais que abençoado. Você é mais que vencedor, porque o Espírito Santo está sobre ti. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Glorifiquemos a Deus, amém. Amém.